Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já sabe que quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, porque informação é o diamante da prevenção. Já vai nos seguindo aí, se inscrevendo no YouTube para que a gente possa continuar levando a você o nosso maior propósito, que é levar informação de qualidade, informação checada, informação boa em saúde, para que você possa se cuidar e possa cuidar das pessoas que você ama. Você sabe que a internet é cheia de fake news, informações não muito boas, informações não checadas. Nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa, informação checada. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que a gente se propõe a debater aqui. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Naya Tonhá Almeida, odontopediatra, então dentista que trabalha com criança, faz a especialidade de ortopedia funcional dos maxilares. Muito obrigado, uma honra tê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite e dividir conosco informação. Naya, seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. Obrigada, Moisés. É uma alegria estar aqui também. E espero que a gente possa, informar a população das coisas necessárias para a prevenção dos problemas de desenvolvimento infantil. Perfeito. Só esqueci de falar uma coisa. É escritora também, escreveu já esses 2 livros. Tem esse do Golfinho, que foi escolhido pela Secretaria Municipal de São Paulo para ser distribuído na rede pública, né? Que fala sobre, então, o assunto que nós vamos falar aqui, prevenção, né? Prevenção de cáries, né, Naya? Tem esse outro livro aqui também, Quem Usa Chupeta Tem que Parar, tá? Que também, então, foi escrito pela doutora Naya Tonhá Almeida. Vamos lá, Moisés? Seja bem-vinda novamente, com certeza. Seja bem-vinda novamente, doutora Naya. Como bem falado pelo doutor Sidney, ela é dentista especialista em odontopediatria. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda novamente. Parabéns pelos livros. Quem usa chupeta tem que parar? Quantas crianças nós vemos na rua e na caminhada que usa chupeta? E até acaba sendo um recurso dos pais para poder acalmar a criança, né? É verdade. Isso vai ter impacto no futuro. Vai ter impacto no futuro. E, na verdade, assim, é uma coisa tão comum que ela acaba sendo banal, né? Todo mundo acha que é normal usar a chupeta. E a chupeta, ela causa, assim, pode causar uma má oclusão, porque ela modifica o uso dos músculos orofaciais. Então, uma criança que usa chupeta, ela vai falar de uma forma inadequada, que a língua está posturada de uma forma errada, e ela pode sim causar má formação das arcadas. E quem tem, eu falo isso porque eu sou pai recente, pai fresco, como diz o Dr. Sidney, não tão fresco porque já completou 1 ano e 1 mês. Na verdade, a chupeta foi criada para substituir a sucção, a chupeta do seio, né? Quando faz isso, então, de uma maneira superficial, você vai ter diversos problemas lá na frente. A gente sempre fala, a criança ela tem uma necessidade de sucção. Então, tem bebê que chupa o dedo no útero, né? Então, essa necessidade de sucção ela é individualizada. Se a criança ela é amamentada no peito, essa necessidade de sucção ela é suprida, né? Mas a chupeta, né, em inglês, pacifier, né, ela pacifica, né, ela calma a criança. Eu não sabia. Em inglês é pacifier. Puxa vida. Pacificador. Pacificador, Só que ela é um pacificador na hora que os pais precisam, não na hora que a criança precisa. É um pouco diferente até do dedo. É meio egoísta. Porque assim, criança chorou, a chupeta lá. E realmente a criança chupa a chupeta e se acalma. Mas está prejudicando porque os músculos que são usados no uso da chupeta são diferentes do uso que são usados na amamentação e também da mastigação. Então, assim, o desenvolvimento orofacial, ele é um crescente, né? A criança mama no peito, então ela corrige a posição da mandíbula, que nasce com aquela carinha de joelho, né? O queixinho para trás. E depois vem a mastigação. A mastigação, ela também vai ajudar a desenvolver. Quando usa a chupeta, você pode ter uma confusão aí, tanto de bicos, né, para usar, para mamar no peito, como também do uso para mastigação. E essa alteração, ela persiste. Tem como tratar, ou vai ser pro resto da vida? Vai chegar lá para a doutora Naya daí no consultório,
aquela criança que usou chupeta e vai ter como... É a sua especialidade, né? Então, que é fazer essa parte funcional, como você havia falado, da ortopedia funcional, então, dos maxilares. Tem a ver com essa história? Tem a ver com essa história. A gente fala, a ortopedia funcional dos maxilares, ela fala das funções, né? Então, as funções orais, né, da articulação temporomandibular, da mastigação, dessa força muscular no desenvolvimento do osso, das arcadas. Quando a gente tem uma alteração, então, quando a criança, a gente tinha falado anteriormente, né? A criança respira pela boca, então a gente tem uma boca aberta. De quem usou chupeta, nós estamos falando. A gente está falando de quem usou chupeta e também de uma criança e outras crianças que tem uma alteração. Que tem um problema respiratório, né? E isso vai alterar o desenvolvimento ósseo. A ortopedia funcional dos maxilares, ela vai corrigir essas funções. Então, a gente pode corrigir tanto, primeiro, inicialmente com a remoção dos hábitos, então parar de usar chupeta, parar de usar a mamadeira, né? E isso tudo tem um crescente, não é porque vai tirar do seu filho. A mamadeira também, então, tá nesse bolo. A mamadeira também tá nesse bolo. O dedo também. O dedo também, mas o dedo é diferente. O dedo é a criança que chupa, é a criança que sabe o momento dela se acalmar. Né? E o dedo, se a criança estiver fazendo qualquer outra coisa, ela não vai chupar. Sim. Então, dá para a gente administrar. A chupeta não, a chupeta o pai coloca e a criança fica passivamente... A mamadeira também. Né? Que é mais fácil a criança se alimentar, mas também fica na história de ter um único estímulo, né? Um único estímulo tanto muscular como também de alimentação. Mas a gente estava falando da ortopedia funcional e como a gente pode ajudar, né, essa criança que tem um desenvolvimento incorreto. Então, o que eu estou falando de desenvolvimento correto? As arcadas, elas têm que ser, a gente chama de classe 1, elas têm que estar justapostas, né? A gente tem que lembrar que essa dentição, ela vai morrer aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, ela troca para dentição. Famoso dente de leite. Isso, ele cai e nasce a dentição permanente. Então, eu preciso funcionalizar, eu preciso que essa mastigação e esses dentes sofram os desgastes próprios, né, fisiológicos. Quando a gente tem essas alterações, a gente não tem esse desenvolvimento correto. Então, que a gente pode ter uma classe 2, que seria a maxila para frente, o queixinho para trás. A gente pode ter o contrário, que é a mandíbula para frente, então a classe 3. A ortopedia funcional dos maxilares, ela vai corrigir essas funções e levar para o correto o desenvolvimento que está normal, né? E assim, além dos problemas funcionais que a gente está falando, tem também a questão estética, tem também a questão emocional. Então, uma criança que se vê ou é vista, né, com uma má oclusão, ela acaba desenvolvendo uma baixa estima ao invés de uma boa estima, né? Má oclusão é o mau fechamento das... O mau fechamento das arcadas. Isso. Para o pessoal entender. Então, a oclusão é o fechamento das arcadas. Isso. Muito bem. E nesse tratamento, primeiro você vai fazer o diagnóstico, né? A criança tem que chegar lá até você. Então, você, mãe que está ouvindo, pai, né? Que o filho usou chupeta ou que usou mamadeira demais... A mamadeira, então, também é proscrito total. Melhor não usar nunca. Na verdade, nunca é uma palavra... É uma palavra que não dá para falar em saúde, né? Em especial quando a gente fala de criação de filhos, né? Sim, não verdade. É fácil criar filho. Claro que não. E eu não acho que a chupeta ela tem que entrar num lugar assim de não use nunca. Certo. Não, eu acho que ela tem que ser administrada. Ela não pode ser usada para ir no shopping, não tem sentido. Sim. Né? Agora, se ela for usada para acalmar a criança no momento adequado... De vez em quando? De vez em quando. Se a criança for dormir, usar a chupeta, mas depois tirar a chupeta, eu não acho que é um grande problema. Né? Mas assim, os pais, eles precisam saber, você falou uma frase super importante, que é a informação, qual é? É o diamante da prevenção. É o diamante da prevenção. Isso. Então, assim, se o pai sabe o que pode causar a chupeta ou a mamadeira ou qualquer coisa, ele vai escolher lidar com aquelas consequências, né? Perfeito. E a ortopedia funcional, ela tá lá justamente para poder ajudar e levar para o correto esse desenvolvimento que... Mas é isso que eu ia perguntar. Chegou lá com a doutora Naya, no consultório, você vai fazer a parte clínica, examinar, pedir alguns exames talvez, mas e a conduta? Ela é clínica, é cirúrgica? Como que é o tratamento disso? É complexo? A conduta, as condutas, elas podem ter diversos caminhos, né? Eu posso só orientar. Então, o pai ele estava usando a chupeta o dia inteiro, ele estava chupando a chupeta o dia inteiro e já tem uma mordida aberta. Mordida aberta é quando o dentinho não toca um no outro. Então, você vê vários, né? Você olha assim, parece que é
normal, mas não é, aquilo tá errado. Mas quando o dente toca no outro, é um em cima do outro ou a parte de baixo ou de cima tem que A estar... parte de cima, ligeiramente na frente da parte de baixo. Esse é o adequado. Esse é o adequado. Quando a criança respira quando a criança usa a chupeta, ela tem uma mordida aberta, então os dentinhos da frente não se tocam. O tempo todo. Toca aqui atrás, mas não toca aqui na frente, né? Removendo esse hábito, você já cuidando da administração dele e mastigando, a própria função mastigatória faz esses dentinhos voltarem ao lugar. Sem a chupeta, né? Sem a chupeta, Então, assim, essa questão, então, do tratamento é isso. Eu vou orientar, ele vai remover os hábitos. Depois a gente tem outros recursos. Eu posso usar uma pista direta, que é uma resina no dente, que ela vai morder ali, ele vai gerar um estímulo importante para mim que vai mudar de posição. Eu posso usar um aparelho, aí são aparelhos móveis, que são aparelhos próprios da ortopedia funcional dos maxilares. Mas, assim, a informação, ela é super importante. Você saber se seu filho está indo para um desenvolvimento correto ou não, é super importante. Isso, quais são os sinais que a mãe, o pai, os sinais que eles vão ligar a luzinha amarela e falar, preciso levar lá para a doutora Nay. Quais são esses sinais? Eu sempre considero que a respiração bucal é a primeira questão, né? Às vezes a gente nem percebe, mas seu filho está sempre com os lábios entreabertos, né? O lábio entreaberto está sugerindo que a criança respira pela boca. O ar não está sendo filtrado, não está sendo umedecido, não está sendo aquecido, né? E isso já vai gerar consequências. A criança aumenta a adenoide por conta dessa agressão do ar e vira um ciclo vicioso. Sim, a criança não é só um problema de dentição, nem de maxilar, mas é bem mais grave que isso. E que influi... A gente já falou sobre isso com um cirurgião plástico de nariz, que faz uma especialista em rinoplastia. Gravíssimo respirar pela boca. Sim, né? sim. Parece bobagem, mãe e pai, e quem cria, né? Mas seu filho tá dormindo, respirando de boca aberta, alguma coisa tá muito errada. Mas também dá pra fazer, porque dependendo da idade da criança, ela não tem tanta força no maxilar. Não pode ter um fechar a boquinha dela pra ela respirar pelo nariz? Sim, mas assim, você precisa saber se ela não tem uma obstrução. Então, se fechou, ela continua dormindo bem, não tem obstrução. Sim, mas eu sempre, lá no consultório eu tenho como premissa, primeiro encaminhar para o otorrino. O otorrino vai avaliar se não tem nenhuma obstrução, se não tem nenhuma questão, sei lá, alérgica, alguma coisa que precisa ser tratado. Mas se você estiver falando de um bebê, por exemplo... Isso que eu ia falar, a partir de quantos anos? Então, se você estiver falando de um bebê que não tem nenhum problema e tá com a boquinha aberta, dormindo de boquinha aberta, sim, você fecha. Fecha a boquinha, espera ele fazer alguns ciclos, porque aí é só uma questão mesmo de falta de tônus. Musculatura. Né? Falta de tônus que ele precisa fechar e voltar para o ciclo respiratório nasal, né? Mas mesmo assim, precisa de um profissional para te dar essa orientação, porque você vai fazer isso até quando, né? Exato. Então, isso já é um sinal, dormir de boca aberta. Mais algum? Dormir de boca aberta é um sinal. Mastigar de boca aberta, ele é um sinal tanto da respiração bucal, como também pode ser de ineficiência da musculatura. Então, assim, as crianças hoje, o que a gente vê muito, é criança comendo muita papinha, muita comida amolecida. Então, ou é o macarrão, ou é o purê de batata. Peraí, deixa eu fazer uma parte até Sim. lembrando do João Pedro. Mas e a idade? Fala a idade disso pra gente poder se situar. Isso, então vamos lá. Papinha Nasceu peito. Beleza. Peito vai fazer trabalho muscular importante. Criança, às vezes, até sua, né? De tanto esforço da amamentação. Ela que lute. Ela que lute, mas assim, isso vai ser importante para ela. Depois disso, a alimentação ela vai mudando para pastosa. A criança vai aprendendo a deglutir, porque ela não sabe. Ela succiona e engole ali, mas na mastigação é um processo diferente, é um amadurecimento, né, desse processo que iniciou na amamentação e continua com a papinha. Aí com 6, 7 meses você começa a dar uns pedacinhos. Tem uma alimentação que é a BWL, que é isso, da criança ter essa cognição, tanto de pegar, de levar na boca, os pedaços. 6, 7 meses. 6, 7 meses. Para 1 ano, ela está comendo a alimentação da família. Então, assim, 1 ano alimentação normal. 1 ano alimentação normal. Nada de papinha mais, sopinha. Nada. A criança precisa mastigar. Então, assim, você dar uma espiga de milho para ela poder segurar e comer, você dar uma carninha para ela rasgar. Acho que eu posso considerar, fazer um parênteses, ou até voltar a essa pergunta. Espiga de milho acaba sendo perigoso para 1 ano? É recomendado? Não, é recomendado. É recomendado.
tá? Você não vai dar uma espiga de milho para uma criança que não passou por todo esse processo. Sim. Porque Já aí... imaginou o tique-tique lá, o Joãozinho? Então, detonando, né? Feliz da vida. Teve uma fala, bom, são conceitos e pontos de vistas, né? Já ouvi falar que, com uma pediatra, que talvez espiga de milho, o milho inteiro seja fácil para a criança engasgar. Mas da parte da dentição, da mordida, pode ser uma boa. Então, quando eu falo do processo todo, a gente está considerando que ela As já tem... As etapas foram... já foram cumpridas, então ela já tem esse domínio. Sim. Agora, se eu pego uma criança que não foi amamentada, que comeu sempre papinha, e aí eu dou um milho para ela, certamente ela vai ter uma certa dificuldade ali, né? Então, nesse sentido, assim, então, eu acho que... na curva normal, até a partir de de um ano, idade, come carne com pedaços normais, sim. Tudo normal. Eu acho que quando a gente vai para uma tribo indígena, que você vê como era o normal, né, você começa a falar, então entendi. Ele não precisa comer nuggets, ele não precisa comer hambúrguer, ele não precisa comer, salsicha. Entendeu? Então, isso vai fortalecer o desenvolvimento das arcadas. Mas a gente estava falando da respiração bucal no desenvolvimento das arcadas, mas tem também a questão cognitiva, né? Então, se uma criança respira mal, ela vai ter um desenvolvimento das arcadas prejudicado, certamente, mas ela também vai ter um desenvolvimento inadequado, né? Ela vai ter déficit de desenvolvimento. O sono não vai ser reparador. Então, a gente tem várias complicações. Então, assim, para mim, o top 1 do problema para levar no consultório é o respirador bucal. Mas aí, a partir de quantos anos que a mãe e o pai ficam um pouco mais alerta? A partir de 1 ano, 2 anos? Eu acho que desde que nasceu o bebê, ele tem que respirar pelo nariz. Então, desde que nasceu, a boquinha está aberta, você vai lá e fecha aquela boca, entendeu? Você vai ficar de olho. E tem também diagnóstico mais tardio que você recebe lá, às vezes, de mais idade? Tem, inclusive de adulto, né? Justamente. Inclusive de adulto. E aí no adulto, infelizmente, a ortopedia funcional não pode mais ajudar. Aí é a cirurgia ortognática. Então, o que a gente faz com a ortopedia funcional é tirar essas crianças de um desenvolvimento abaixo do esperado, de uma condição estética que vai prejudicá-lo emocionalmente, e levar também para um desenvolvimento positivo. Então, na verdade, quando a gente trata a ortopedia funcional, a gente vai tirando ele de todas essas dificuldades e inclusive da cirurgia. Que seria muito invasiva mais para frente. Então, Sim. É uma questão preventiva também, com um tratamento bem mais conservador, numa idade menor, antes de se tornar uma coisa mais agressiva. Mas também muita gente chega no Brasil, essas questões já mais... passou a vida inteira... respirando pela boca, e só procura um profissional quando já está com dor. Essa cirurgia, para mim, agora me ficou mais claro. Ela é muito mais grave do que eu estava imaginando. Então, a criança, 6, 7 anos, não corrigiu, já vai ter os resultados do mau desenvolvimento, ou mais para frente. Então, tem uma francesa, uma estudiosa francesa, que é Marie Deyer, que ela fala que a gente tem que tratar até os 6 anos de idade. Porque com 6 anos de idade, você tem 80% da face formada. Então, se a gente pegar como característica a classe 3, que é o queixinho para frente, né, aquele... Mas é uma simples movimentação do queixo para frente, é significativo. É esquelética, né? O osso cresceu, entendeu? Então, ela fala que até os 6 anos de idade a gente consegue resolver depois, mas... Com cirurgia mais invasiva. Não. A gente consegue resolver com ortopedia funcional esse problema. Mas se você não trata, aí você vai parar numa cirurgia. Então, assim, se até os 6 anos eu tenho 80%, até os 10 anos eu tenho 90%, entende? Quanto mais cedo eu intervir, melhor. E eu queria ver... Ô, Eduardo, não sei se é possível a gente colocar uma foto de algum caso, de algum dessas maloclusões. Seria importante para poder... Só para visualizar, porque quando a doutora começou a falar no início, para mim era um pouco mais simples. Eu estava entendendo como com 15, 20 anos eu utilizaria um aparelho ortodôntico normal, convencional. Porque você mas está não pensando é só em dente. Exato. Mas a fala da face. Você não está pensando a gente está falando de funções, de desenvolvimento do osso, né? Fala uma patologia, um mau desenvolvimento. Qual que é o nome dele? Para a gente buscar no Google Imagens. O prognatismo, por exemplo, faz parte, o queixo para frente. Sim, é a classe 3. Se você entrar no meu site tem
uma descrição de todo tipo de má oclusão. Tem fotos? Naiodonto.com. Tem fotos? Tem fotos. Então entra aí no site, por favor, Eduardo. Joga Naiodonto.com.br. naiaodonto.com.br. Naiodonto tudo junto? Tudo junto. Enquanto eles vão procurando, agora ficou um pouco mais claro. Então, quando a gente fala de face, de toda essa malformação por chupeta, respiração ou mamadeira, e se não for cuidado até os 6, 10 anos, vai ter problema lá na frente. O problema é muito mais grave do que eu estava imaginando. Porque, como você estava pensando, e eu confesso eu também, o problema não vem só para os dentes. Porque se fosse só para os dentes, ortodôntico... Na verdade, antigamente era assim, cabe, não cabe. Então, vamos extrair esses 2 dentes, a gente usa um alinhador, um aparelho fixo e tá tudo certo. Mas não é. Hoje a gente já sabe também que muitos adultos roncam muito e têm problemas de apneia por conta dessas perdas dentárias. Porque a partir do momento que a arcada fica pequena, a língua não consegue se posicionar na posição correta e ela desaba, ela vai para trás. E ela impede, ela prejudica a passagem do ar. Você falou uma questão sobre extração. Extração de dente, alguns anos atrás, era quase que comum. Não sei se hoje em dia se permanece dessa mesma maneira. Então, o famoso siso. Não, se tira ou não tira o siso? O siso, quando necessário, tira. Quando necessário. Quando necessário, quando você não tem espaço para ele, quando ele está numa posição ruim, você tira o siso. Mas um tempo atrás não era quase que regra tirar o siso? Ou adotado por alguns dentistas para ter algum tipo de... É que conduta clínica, ela acaba sendo individualizada, né? Assim, não tem protocolo. Não, o protocolo é esse. Se ele atrapalha, você precisa tirar. Se ele está numa posição que ele vai prejudicar os outros dentes, você vai extrair. No caso de um tratamento ortodôntico que não cabe em todos os dentes, você vai extrair não só o siso, como também outros dentes. Então, cada caso é um caso e é difícil generalizar, né? Mas nesse caso também do uso da chupeta e da mamadeira, a gente falou então da questão aí do crânio, né, da formação óssea. E diretamente nos dentes também causa outras lesões, outras malformações, situações que levem a necessidade de um tratamento ou não também? Porque a sua pergunta era mais ou menos isso, né, Magés? Exato. Que resolveria-se com o aparelho. Ou acontece as duas coisas? Que fala, que minha avó falava, chupeta estraga os dentes. Essa noção eles tinham, né, Naya? Sim. Que chupeta estraga os dentes, né? Mas não só os dentes. Mas na verdade não estraga só os dentes, né? Porque, aliás, junto com a chupeta, né, aproveitando e emendando aqui o assunto, eu lembro que naquela época, né, minha avó usava outras coisas também, punha açúcar na chupeta, né? Então aí já vinha também a questão das cáries, a gente podia falar um pouquinho sobre isso também, né? Já que você é odontopediatra. Boa. Sobre prevenção de cáries, sobre prevenção... Hoje, em 2024, ainda existe muita cárie? Você atende muita cárie? Porque eu tenho impressão, às vezes... Tem cárie, tem outra. Tem tártaro. Quais são os mais conhecidos? Acho que seriam a cárie e o tártaro mesmo. Porque eu tenho a impressão que... hoje você tem aqueles selantes, né? Não sei se usa em todo mundo, se está disponível na rede pública. Não está, pela sua resposta, pela sua cara não. Mas me fala para os leigos, para mim também. E se pode também, né? Se pode, tá. Né? Porque a gente tem hoje quem consegue uma boa prevenção, porque assim, procurando, você consegue ter valores acessíveis, né? Tem que ter paciência, mas acho que claro que não é para todo mundo, mas tem que tentar. Quanto mais conseguir tratar no começo, menos vai ter cárie. Sim, então vamos do começo. Vamos do começo. Deixa ela explicar. Na verdade, assim, eu tenho um trabalho social e infelizmente a gente vê muita cárie ainda, né? Então, no consultório um pouco menos, mas na vida muita cárie ainda. E a cárie, ela está associada tanto àquela... dieta cariogênica, né, que é uma dieta com salgadinhos, uma dieta com bolachas, uma dieta com doces, e doces o dia inteiro, não é que doce pontualmente, né, e remoção daquele doce, não, é o dia inteiro. Então, a formação da cárie, ela se dá pela presença da placa bacteriana. Então, a criança comeu doce, a placa bacteriana a gente produz ela normalmente, e ela está ali... alimentada por esses doces. Essa placa bacteriana, ela libera ácido. E se ela ficar ali em contato com o dente durante muito tempo, esse ácido ele vai remover minerais do dente, né? Com o tempo, essa remoção desse mineral pode causar
a erosão, que é o buraco da cárie. Então, a cárie ela tem esse desenvolvimento. Se a gente desorganiza a placa bacteriana, ou seja, escova os dentes todos os dias, você não tem o desenvolvimento da cárie. Então, se todo mundo escovasse os dentes todos os dias, não haveria cárie. Somente o fato de escovar os dentes ou também entrar enxaguante bucal? Somente o fato de desorganizar a placa bacteriana, você já evita cárie. Né? Fio dental, nesse caso, também não tem... Não, o fio dental também ele é importante, mas aí a gente está falando de uma outra questão. Então, vamos falar do desenvolvimento da cárie por conta da presença da placa bacteriana. Se eu removo a placa bacteriana, eu não tenho a descalcificação do dente, eu não tenho a erosão, não tenho a cárie, né? Se uma criança come um doce, eventualmente, ok, se a criança come doce o dia inteiro ela vai estar com um ambiente mais ácido, a boca mais ácida e mais propensa para desmineralização. E essa escovação, claro que o ideal é que ela seja feita após cada refeição. Aliás, assunto importante também esse daí, né? Porque também nunca vi nenhum podcast, nenhum canal explicando sobre como escovar os dentes. Parece óbvio, né, Moisés? Mas a gente tem que lembrar que o óbvio é o mais importante e é o que passa batido, o que acaba causando mais dúvidas. Como funciona a escovação? A pessoa, porque eu lembro aquele colega que eu encontrei aqui da França, né? E ele fala que lá na França não é comum escovar os dentes após todas as refeições, que ele adora o Brasil, porque aqui se escova os dentes todas as refeições, são coisas diferentes. Então, o Paul, sabe, né? Sim, sim. Um abraço. E me explica para quem está nos ouvindo a questão da escovação. Porque você falou desorganizar a placa bacteriana, que fez muito sentido, porque ela não se organiza e não consegue furar, vamos usar a palavra, furar a capa do dente e furar para causar uma cárie mais que mereça tratamento, né? Mas como essa escovação, uma vez por dia ou cada refeição, como é que é? É reta... É de cima para baixo, aquele que queria aprender... varrendo, lixando... 8-0... Qual que é, na opinião da Naya, ou existe um protocolo sobre isso? Eu quero falar duas coisas, então. Vamos lá. Primeiro eu quero falar de carro. Nada a ver, mas tem a ver. Sim. Quando a gente lava o carro com aplicação de cera, ou quando você faz uma cristalização, ele demora um pouquinho mais para sujar, não demora? Isso. Sim. Tá, então tá bom. Então vamos guardar essa informação. Quando a gente faz uma profilaxia no consultório, o que é? Uma limpeza dos dentes. A gente dá um certo polimento. Então, a criança, além de ter a informação ali do dentista, eu vou falar sobre a forma de escovar, ela vai conseguir cuidar por mais tempo do que se ela não faz essa profilaxia que a gente sugere que seja semestralmente, tá? Então, o carro, a limpeza do dente, tá ali. Semestralmente. Semestralmente, Para qual idade? Todas. Todas. E, na verdade, para adulto também. Para adulto também. Sim? Sim. 6 meses. 6 meses. Então, informação importante. 2 vezes por ano, você precisa fazer uma profilaxia no seu dentista, para que faça uma limpeza mais profunda, tirar tártaro, passar toda essa... para todas as idades e para quem tem dente. Porque vai ter gente que está com dentadura e dente de leite também. Faz limpeza de dente de leite? Faz limpeza, claro. Tem cárie, tem tártaro em dente de leite. Mas justamente eu falo para a pessoa ter dente. Né? Sim. Que pessoa se tiver dentadura, vamos fazer a limpeza, não. A limpeza também na dentadura ela é importante. Ou a pessoa faz em casa. Em casa. Ou, mas se ela precisar, leva lá no consultório que a gente faz, a gente tem produtos, enfim. Mas a gente estava falando da forma. Com criança, eu gosto de falar bolinha, trenzinho e vassourinha. Então, eu acho que fica fácil deles memorizarem. Então, na frente dos dentes a gente faz bolinha, então são movimentos circulares. De todos os dentes. De todos os dentes. Onde a gente mastiga, a gente faz trenzinho, né, que vai e volta. E na parte de dentro, vassourinha. Então, as crianças ficam com 3 movimentos que elas têm que decorar. Tá no seu livro isso ou não? Tá no meu livro, no golfinho. Isso, no golfinho tem a forma de escovar os dentes. Vou mostrar o livro aqui. Aqui, ó. Então, tá explicado no livro também, pelo Golfinho Turci, como se escovar bolinha, trenzinho e vassourinha. Isso. Olha que interessante. Crianças precisam dessa didática, né? Criança, na verdade, principalmente meninos, né? Porque tem
testosterona e já dá uma entortada, né? Não gosta muito de escovar os dentes. Então, esse método já tira um pouco, ajuda um pouco nisso. Mas desculpa, te interrompi. Não, imagina. Então, bolinha, trenzinho, vassourinha. Isso. E depois disso, fazer uma varredura com a língua. Então, assim, vocês podem fazer isso agora. Passa a língua em todos os dentes, passa a língua aí e vê se tem uma areinha. Alguma coisinha diferente de um dente lisinho, diferente de um dente, entre aspas, mais geladinhos. É placa bacteriana. Então, ela precisa ser removida com a escova. Tá, lá no site você procura aonde, então? Em ortopedia funcional dos maxilares. Ortopedia funcional dos maxilares. Maloclusão. Um pouco mais. Aí. Mordida normal, que nem você explicou no começo. Isso, encaixe. Em cima encaixa um pouquinho, sobressaindo sobre a arcada de baixo. Isso, lembrando que as articulações, elas têm que trabalhar bilateralmente. Então, eu mastigo do lado direito, mastigo do lado esquerdo, e com isso eu tenho uma simetria muscular. Isso. Entendi, dá diferença grande a classe 2 ali, maxilar para frente. Aqui, ó. A maxila avançando sobre a mandíbula, nesse corte aqui. Isso. Né? E aqui o contrário, né? A mandíbula, a parte de baixo, para frente da arcada superior, né? Então, isso a gente está vendo uma boca aberta, né? Olhando os dentes, mas quando fecha, é visível o perfil. Esse aqui, uma mais profunda, né? A maxila. Isso. Nessa mordida mais profunda. Então, volta primeiro ali na mordida cruzada. A mordida cruzada, o que vai acontecer? Ela vai ter preferência mastigatória de um lado. Então, a articulação vai trabalhar de forma diferente. Então, a gente futuramente pode ter problema também. E se isso se mantendo, vai piorando cada vez mais, né? Como se fosse uma anti-ortopedia, né? Isso, porque... Uma ortopedia antifuncional. Exato. Trabalha a musculatura de um lado, a articulação de um lado, diferente do outro lado. Igual você ir na academia, fazer um bíceps de um lado de 40 e do outro com 10, né? Fazer isso muito tempo, imagina a diferença que vai ficar teu braço. Tá? Isso. E aqui, ali, aquela que você explicou, que é a mordida aberta, né? Não, isso, que os dentes não se tocam. Os dentes não se tocam aí no meio. E ali uma isso já é um sinal que está há muito tempo com problema. Então, né? Aí eu tenho dentição mista. A gente vai passar por um outro que eu vou mostrar para vocês também. Então, é uma criança que teve mordida aberta, ela já trocou os dentes e ela continua com a mordida aberta. Essa daqui então já é dente permanente. Esses dentes da frente. Mas peraí, deixa eu só entender. Essa mordida aberta, ela tá forçando para morder, que era para estar junto, tá ela aberto? tá mordendo só atrás. Só encosta atrás, eu tinha entendido a hora que você falou. Eu também tive a mesma dúvida do Moisés, mas aí encosta só atrás. Tá. E ela não tem como fechar. E o apinhamento ali, a falta de espaço. Então, esse osso não se desenvolveu, essa criança não mastigou. E na troca dos dentes, os dentes vêm aonde conseguem vir. Tudo que a gente está vendo aí, ou é por chupeta, ou por mamadeira, ou por respirar de boca aberta. Isso. Olha que três. Chupeta é responsável por quanto disso? Muito. Eu não tenho esse número para te responder. Mas na sua prática lá você vê bastante. Muito. Tem mais fotos para Tem, eu queria que mostrasse mais um. Mais uma foto. Continua. Mais. Nessa mesma tela? Esse aí, ó. Aí pode parar, parou. Isso. Aí a gente tem dentição decídua, que é a dentição de leite, a dentição mista e a dentição permanente. O que eu quero mostrar? Tem todas as maloclusões, né? Então tá dizendo que ela não se autocorrige. Então a maloclusão que eu tenho na dentição de leite, se você não fizer nada, ela vai permanecer na dentição mista e ela vai permanecer na dentição permanente. Então, por isso que é importante a ortopedia funcional e por isso que é importante a gente intervir o quanto antes, o mais cedo possível. Diagnóstico precoce, tratamento precoce, é que eu tinha perguntado. Então, se mantém na vida adulta, isso. Se deixar, cada vez o tratamento fica mais difícil. E eu não estou falando só de dente, né? Porque eu estou falando também de perfil estético. Então, a gente vai ter alterações que vão se manter. Não, e também esse perfil respiratório, essa questão respiratória é super grave, né? Depois vem as questões otorrinolaringológicas, com adenoide, com septo nasal, com nariz, começa a alterar toda a face e precisa de intervenção cirúrgica agressiva para poder cuidar disso. Como você falou, respirar pela boca, vai o ar frio, sem filtrar e sem umidificar. Não termina a corrida, né? Eu trabalhei durante muitos anos com uma dentista, a doutora Gabriela Doroti de Carvalho, e ela escreveu um livro chamado SOS Respirador Bucal. E ela falava que a sociedade tem um grande déficit com os respiradores bucais, porque ninguém identifica. Então, assim, a professora briga com a criança que está de boca aberta, ou porque a criança está agitada, a mãe briga porque tem que, né, comer sem fazer barulho. E fala para fechar a boca. E a criança não consegue. Então, assim, ela não dorme direito. Ela não dorme direito, ela não tem o desenvolvimento dela, ela está na escola com sono,
Então, ou ela fica querendo dormir, ou ela fica ativa para poder não dormir. Então, assim, é toda uma sociedade em débito com o respirador bucal por não reconhecer, por não identificar. Pode voltar para a tela normal. Muito bem. A mordida. Então, todas as outras, a mordida aberta também na dentição de leite, na mista e na permanente. Então, todas as maloclusões, elas não se autocorrigem. Céu da boca profundo. Isso daí acho que a gente não falou, mas, nossa, na primeira foto da esquerda ali, da última linha, é quase no nariz o céu da boca. Sim, é um respirador bucal também. Isso. É o que eu estava falando, vai alterando o palato mole, né? Vai subindo e vai ficando... Isso pode ter problema na fala também? Sim, porque a língua não se posiciona corretamente. E você trabalha com isso no consultório também? Trabalho com isso no consultório. Ainda tem uma solução não cirúrgica? Claro. Não? Agora ficou bem claro para mim, porque até então isso é muito sério. Imagem é muito bom, né? Sim, imagem facilita. Então, até as 10 anos, 8 anos é possível. Por acaso são aqueles aparelhos que pegam a fase toda? Já vi, parece umas máscaras. Não. Hoje nem se usam mais isso, né? Na verdade, são aparelhos intraorais e que estimulam, não usam força, eles usam estímulos que vão movimentando e modificando o formato. Mas, lógico, a gente está falando do quanto antes, né? Exato. Quando a gente tem já dente permanente, aí a gente já não tem mais como tratar, tem que ser cirúrgico mesmo. Então, quando tem um dente permanente, que é a partir de 8 anos? Não. A dentição permanente Desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Eu estava tentando explicar esse último aqui, que é a dentição permanente. Já é um adulto, né? Okay. Então, esse tratamento vai ser com a cirurgia ortognática. Os outros tratamentos a gente vai fazer com aparelhos, mas cada um vai ser um aparelho específico. E qual que é a idade que a dentição permanente está completa já? Completa? Mais ou menos. Mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu não sou nenhum. Então eu falei, cai o dente de leite com 6, 7 anos e vai completar mais 7 anos. Mais ou menos isso. Ciclos da vida são 7. Legal. Os últimos são os molares, daí que vão sendo trocados. Então, mas assim, vamos só lembrar que com 6 anos, esse osso, que era pequenininho, porque era um osso de uma criança, ele tem que ter desenvolvido para ele receber todos os dentes permanentes. Então, por isso a importância da mastigação. Por isso a importância de eu não ficar com os hábitos durante tanto tempo. Porque ele vai prejudicar, né, essa chegada desses dentes permanentes. Se no dente de leite já foi verificado que já tem alguma parte estrutural alterada, já consegue fazer um dente de leite? Não. Tem que fazer. O tratamento na dentição de leite. O tratamento é a partir de 2, 3 anos de idade. Agora me diz uma coisa, doutora. 2, 3 anos de idade. 2, 3 anos de idade eu vou tirar o hábito, 2, 3 anos de idade eu posso colocar a resina, como eu te falei, que são chamadas pistas diretas, né? É uma técnica. Você pode colocar essas pistas diretas, então a criança vai ter uma mordida alterada e corrigida. Você pode colocar aparelhos, né, aparelhos a partir de 3 anos de idade. Aí esses aparelhos, o aparelho que fica na minha imagem mental, na minha tela mental, são os aparelhos convencionais que eu coloco. Você está falando de brackets? Isso, mas os aparelhos numa criança de 5, 6 anos, é um aparelho parecido com esses brackets? Não, é um aparelho móvel. Acho que a gente tem aparelhos também, se você quiser localizar. Que vai corrigir a parte estrutural para que não aconteça isso. Mas aí esse não é para endireitar os dentes, esse é para endireitar a gente está pensando em osso. A gente está pensando. Mas para movimentar o osso vai ter que ser através do dente. Então é um aparelho que é um aparelho que apoia na mucosa, então ele apoia no céu da boca e ele vai estimulando esse desenvolvimento, sabe? Criança tem dificuldade em algumas devem ter, mas não, mas até aqui já tá demais, já deu para clarear bastante. É muito incômodo para a criança esse tipo de aparelho? É mais incômodo para o adulto que acha que a criança está incomodada. Okay, porque para a criança é um desafio. Para a criança é um aparelho. A gente consegue entregar para a criança e eles aceitarem de uma forma muito positiva, sabe? Dói mais nos pais do que na criança. Mais nos avós, né? Isso, um aparelho aumenta seria... aí. Na verdade, não é muito bem Parece para alguns, mas deu para clarear. Mas é um aparelho móvel, O importante é a gente saber que é um aparelho que a criança vai tirar e vai colocar, então ele vai gerar esse estímulo. Para cada caso vai ser um aparelho que o profissional vai recomendar. Mas voltando às cáries, quem estava falando, então você disse sobre a escovação,
né? Bolinha, trenzinho e vassourinha. Muito Eu aprendi, você muito viu? Muito bem. É só o Turci. E passar a linguinha para ver se não tem nenhuma placa bacteriana. Aí já esse é uma segunda opção, uma segunda aula. Não, tô brincando. Mas a linguinha, a criança consegue também, será? Sim, super. Acho que nem eu consegui, eu tomei em dúvida por causa disso. Na verdade, faz isso uma hora que você, sei lá, passou o dia inteiro e aí você escova um lado só. Eu gosto de fazer isso no consultório. Eu faço a profilaxia de um lado e aí eu peço para a criança me falar qual é a diferença dos dois lados. Aí ele fala, esse lado que você limpou tá lisinho, tá mais geladinho. Aí do outro lado, nossa, tem uma coisa estranha. Aí eu falo, passa a unha. A criança passa a unha e tem a placa bacteriana que ele sente, sabe? Então, visualizar e perceber isso faz a criança desenvolver melhor a escovação. Essa formação de hábitos, ela é fundamental. E o mais legal é que ela é simples, a gente pode dizer, e grátis não, mas ela é barata, né? Sim. Basta que você tenha informação e que você possa praticar na sua casa com uma simples escova, um creme dental, que não é nenhum absurdo, né? E você vai evitar problemas incríveis, né? Cuidem dos seus dentes, né? Isso a gente pode dizer com tranquilidade desde cedo. E o negócio do selante, aproveitar aqui para perguntar também. Selante... Eu tô falando uma palavra errada também? Não, você tá falando uma palavra certa. Antigamente tinha uma... E o que é selante? Selante é a cera do carro ou seria a limpeza? O selante é? O selante seria... Acho que eu não vou saber. Eu não sei tanto assim de carros. Mas ele é uma resina mais fluida que você coloca na oclusal dos dentes. Antigamente existia, todas as vezes que uma criança chegava no consultório, era fluorescilante. E hoje em dia não. Hoje em dia você vê que tem uma individualização e um uso muito específico. Então, eu não gosto muito de falar abertamente sobre isso, porque cada caso é um caso. Então, é melhor que a gente fale, vamos escovar os dentes, né? E visitar o dentista. A melhor vacina contra a cárie é a escovação. Visita o dentista para você ter essas orientações. Escovar a língua. Ótimo. Na verdade, existe um raspador de língua que se vende em farmácia, que é super prático de usar e que é interessante usar assim. Que daí você diminui também o ambiente para a bactéria e também desestrutura também as placas bacterianas que na língua, você modifica o pH bucal, né? Você tinha falado sobre tártaro? Sobre tártaro, vamos falar sobre o tártaro. O tártaro é essa placa bacteriana que amadureceu e virou uma pedrinha. Então eu não removi ela durante uma semana, 2 semanas, ela ficou ali. Eu escovei só mais ou menos, não passei um fio dental, não fiz uma escovação mais aprofundada e ele ficou ali e virou uma pedrinha. Então, só o dentista com os instrumentos adequados que vai conseguir remover. Mas o tártaro pode virar uma cárie ou o tártaro é uma cárie que não vingou? Não, na verdade o tártaro ele é uma pedrinha mesmo que calcificou ali naquela região, não vai desenvolver uma cárie. Mas mesmo com melhor escovação e com fio dental, vai existir um pouco de tártaro? Ou não? Tem pessoas que têm uma predisposição maior, uma salivação, uma alimentação mais rica em cálcio, uma saliva que propicia isso. Tem criança de 4, 5 anos com tártaro. Então, é muito individualizado. Mas a escovação é a base. É mito, não é mito, que o enxaguante bucal ajuda ou não serve para nada, ou só serve para dar uma refrescância na boca e uma sensação de limpeza? E enriquecer a... Enriquecer a indústria. Pois é. Não, boa pergunta, eu tô brincando aqui. Não, você não tá brincando, você tá sério. Não, tô falando sério, mas depende da sua resposta, se era piada ou se era sério. Porque o enxaguante bucal dá dúvida se ele faz parte dessa higiene ou se ele é completamente, igual a gente teve aqui, por exemplo, falando sobre... a pele, né, a doutora Silvia Zimbri, obrigado Silvia, um beijo pra você, e ela falou sobre não comprem remédio para celulite, lembra? Então, porque não é assim que funciona, vai jogar dinheiro no lixo. O enxaguante bucal tá junto com os remédios para celulite ou ele tem alguma utilidade mesmo? Então, ele tem, lógico, né, tem uma composição que ele vai dar algum tipo de benefício, mas eu olho com muita parcimônia, assim, para ele, porque, principalmente com criança, ele dá uma falsa impressão de limpeza, né? Então, a criança, até o adulto, faz um enxaguante bucal ali, beleza, tá ótimo, né? Mas fica aquele não é verdade. Frescorzinho e tal. Tem o seu
Tem casos que a gente Inclusive, esse frescor que o Dr. Sidney falou foi o que revolucionou a indústria de creme dental. Porque acho que até 1920, 30 ou 40 não tinha um frescor na escovação. Vou aprender. Estou aprendendo também. Isso foi. O que acontece foi, quando a gente escova os dentes, temos uma recompensa com a sensação de alívio, de frescor. Só que o creme dental só mudou com esse frescor depois de 1940 ou 30. Que antes escovavam menos porque não tinha essa recompensa. Para mim, eu acho que eu já vi isso em alguma aula de marketing, não foi? Que aumentaram as vendas. Exatamente. Aumentaram as vendas em função disso. E acho que a indústria pegou essa mesma onda e foi pro enxaguante bucal. Porque hoje eu ouvi falar aqui, né, doutora, confirma enxaguante bucal. Sim, não vai tirar a cara, é a escovação. Isso, exatamente. A grande ajuda é a escovação, a grande solução é a escovação e a visita ao dentista. Visita ao dentista, tá? Para a gente ir aqui concluindo o nosso raciocínio aqui todo. Visita ao dentista para criança, para adulto, como que a doutora Naya Tonhá fala sobre a frequência, quantas vezes por ano, como funciona isso? A gente pede a partir que a criança, todo mundo fala, vai no dentista com o primeiro dentinho. Eu não quero, eu quero antes. Eu quero ver essa criança amamentando, porque a amamentação vai ser importante para mim, né, para esse desenvolvimento todo. Então, é lógico que eu não vou atuar, mas eu vou orientar. E a informação vale diamante. A informação é diamante na prevenção, isso aí. A informação é diamante na prevenção. Mas depois, né, que a criança já está indo ao dentista ou o adulto está indo ao dentista, a gente pede a cada 6 meses. Mas se é um adulto que tem mais tártaro, então essa periodicidade ela vai diminuir um pouco, a cada 4 meses. Né? Então... Eu tenho uma pergunta sobre aparelho, só com aparelho convencional. Porque eu já vi pessoas ter o desaparelho em 2 anos e outras ficarem 10 anos. E os problemas serem próximos. Existe ainda aparelho de ficar 8 anos, 9 anos no aparelho convencional? Eu não faço ortodontia fixa no consultório, mas eu faço Invisalign. E o Invisalign hoje, ele está mais rápido do que isso. Eu não sei se esse tempo de tratamento é por conta da complexidade do tratamento ou se por conta, sei lá, o próprio paciente não vai tantas vezes não faz o ajuste. Não faz o ajuste nas datas certas. Eu não consigo responder. E quando a gente fala em Invisalign, tem outros parecidos no mercado. Tem. O que acontece com essa diferença de Invisalign? Indústria. E acaba sendo muito vantajoso para o paciente. E a eficácia é a mesma. A eficácia é a mesma. A eficácia é a mesma, a eficácia é a mesma, o resultado é o mesmo. E o conforto... Isso que eu falo, o conforto é estética também. Não, e cuidar dos dentes. Com o aparelho fixo, a escovação ela fica muito mais complexa. Com o aparelho Invisalign, você tem que tirar, você tem que escovar os dentes, é muito mais fácil. Então, a higiene fica muito melhor. Muito bem. Grande Moisés. Demais. Aprendeu bastante? Doutora. Demais, muito excelente. Obrigado. Doutora Naya Tonhá, deixa para nós uma última mensagem, alguma coisa que você queira deixar bonito aí para os seus... e bonito para os nossos ouvintes, sobre tudo que nós falamos, sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, sobre a sua especialidade. Obrigado por tudo até agora, mas o que você deixaria de mensagem final? Eu acho que a prevenção é o diamante, a informação é a informação é o diamante da prevenção. Isso aí. Ela fecha com chave de ouro, né? Então, quanto antes você tiver essa informação, então se você teve um bebê e você tem essas informações, elas valem ouro, né, para o desenvolvimento dele. Eu acho que as imagens que a gente viu aqui de maloclusão, elas são muito claras, né? Então, identificar isso, porque como a pessoa não conhece a maloclusão, às vezes ela olha, o filho é lindo, todos os filhos são lindos, e ela mesmo não, com a maloclusão. Ela não percebe que ele tem uma maloclusão. Então, essa avaliação, ela é importante. Muito obrigado, doutora Naya Tonhá Almeida. Sorte de todos os pacientes que a têm como dentista. Obrigado você que está aí por ter nos acompanhado. Compartilhe, espalhe saúde. Obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal do estúdio. Obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez, doutora Naya. Tudo de bom para todos vocês.